Olá, famílias, muito boa noite a todos vocês. Eu continuo sendo Júnior Buranello, psicoterapeuta, especialista em dependência química, em atendimento familiar para as famílias que buscam em recuperação sair da codependência, criar aquele desligamento emocional. Pessoal, hoje mais uma quarta-feira, especial, como eu disse, de vídeos sobre recuperação dentro do ambiente da dependência química. Como de costume, todo mês eu trago algum vídeo falando sobre o amor exigente e falando do princípio básico daquele mês. Hoje, estamos no quarto mês deste ano, mês de abril, no qual nós estamos no quarto princípio básico valorizador. Entender um pouco essa questão do que é esse princípio e esse ambiente, quando nós estamos falando de família, é estritamente importante, extremamente importante para você, familiar, entender quais os comportamentos disfuncionais que acabam prejudicando você na evolução, primeiramente, visando a sua recuperação, como sempre eu digo aqui, você precisa se colocar como prioridade para, quem sabe, dentro do seu comportamento, você oferecer um ambiente favorável para esse seu ente querido que sofre com a dependência química. A mudança de comportamento deve existir sempre, primeiramente, de você. E aí, quando nós falamos desse princípio básico valorizador, já vou ler para vocês algumas partes importantes que eu grifei aqui, dentro desse encarte deste mês, para trazer a você informações de como moldar esse ambiente familiar. A dinâmica familiar, muitas das vezes, desfavorecida por conta da intoxicação mental, comportamental, esse ambiente desfavorável, no qual o seu ente querido dependente químico, ele mudou, toda a dinâmica familiar, e você, pai, você, mãe, se vê refém de tudo isso. Peraí, precisamos entender um pouco essa dinâmica, criar um ambiente diferente, para, quem sabe, moldar tudo isso novamente, e aí vocês voltarem a ter o controle de tudo isso. Olha o que diz o quarto princípio básico. Quarto princípio básico do amor exigente. Princípio valorizador. Pais e filhos não são iguais. Vamos entender um pouco o que isso quer dizer. Precisamos entender, que hoje essa questão dos pais, tentarem se igualar aos filhos, ou vice-versa, os filhos se igualando aos pais, direitos iguais, eu ouço muito isso, viu? Às vezes eu tô atendendo pais, de filhos que têm problema com droga, e às vezes eu ouço muito isso, que, meu filho diz que direitos iguais. Aonde direitos iguais, Essa hierarquia, essa dinâmica familiar não tem nada de igual, Os pais têm o seu poder hierárquico, como educadores, como ensinadores, como pessoas que podem chamar a atenção, e os filhos têm a parte deles bem descrita, é obedecer e pronto, uma coisa que eu percebo nesse ambiente hoje desfavorável é que, com a ideia dos pais de trazerem os seus filhos para perto, serem amigos dos filhos, acaba desqualificando eles quando eles querem chamar a atenção do seu filho. Isso resulta, quando nós estamos olhando para o ambiente da dependência química, o resultado é desastre. É fracasso nas relações familiares. As relações familiares acabam perdendo força, existindo essa inversão de sentido, porque os pais, ao tentarem se aproximar ao máximo dos filhos, sendo amigos deles, eles acabaram aceitando alguns comportamentos disfuncionais e inadequados. Como, por exemplo, Júnior, fala um aí. Eu vejo pais aceitando seus filhos usando maconha dentro de casa, usando droga dentro de casa, com aquela ideia, melhor ele estar aqui do que ele estar na rua, doutor? Será? Você está aceitando que o seu filho use uma droga, que a gente sabe que vai destruturar toda a parte neurológica dele, a base comportamental, porque algo que eu tenho que dizer para vocês aqui, não sei se eu já disse, tem outros vídeos, que quanto mais jovem esse ser humano se envolver com droga, maior dificuldade ele vai ter na fase adulta ao se desenvolver. A parte cognitiva dele é afetada, a parte de desenvolvimento de funções executivas, parte decisória, os recursos emocionais. Então vai se tornar, obviamente, um adulto fraco, um adulto que não vai ter recursos, um adulto que vai ter dificuldade nas relações, que quando se te deparar com a sociedade, aquela sociedade que bate, que não está preocupada se ele está bem ou se ele está mal, ele vai ter dificuldades em se desenvolver. Então vai ser aquele adulto que vai sempre estar fugindo para os braços do pai e da mãe. Entende? Então, essa parte da hierarquia, da valorização hierárquica, é para você, pai, entender que você precisa exercer a função sua de educador, ensinar o seu filho, estipular limites, estipular regras.
Vamos ler aqui só para você entender um pouco essa dinâmica dentro do encarte do Amor Urgente, tá? Vamos lá. Vou ser bastante específico dentro do texto. Atualmente, exercer um papel dentro da família representa para muitas pessoas um desafio. Um cenário marcado pela influência da mídia, né? Uma influência totalmente negativa, tá? A inversão de valores dentre outros, papéis que deveriam estar muito bem definidos. Ou seja, com essa ideia dos pais serem amigos dos filhos, existe essa inversão de valores e sentidos. Os pais se aproximam tanto como amiguinho dos filhos, na hora de chamar a atenção, não conseguem mais. Essa ausência de hierarquia bem definida abala o desenvolvimento das relações harmoniosas, né? Como consequência, vemos alguns familiares, pais, se tornando amigos dos filhos, ou mesmo agindo como seus filhos já adultos, como se eles fossem eternas crianças. Você já viu isso dentro de uma dinâmica, de uma estrutura de uma família com dependentes químicos dentro dessa família? Vejo todos os dias. Pais tratando filhos que já têm 30, 40 anos como se fossem crianças, querendo preservar ele ao máximo para que ele não sofra. Mas isso, deixa eu explicar para vocês, é extremamente importante dentro desse contexto. Em determinado momento da vida desse seu filho, ele vai precisar assumir responsabilidades para lidar com o resultado das suas escolhas. E quando você, pai, tenta preservar ele ao máximo, você não vai estar educando ele ao ponto de amadurecer. E obviamente que isso tudo trará prejuízos, né, enormes na estrutura emocional desse seu filho no futuro. Como eu disse, estamos caminhando para uma estrutura familiar fadada ao fracasso, onde jovens, adultos, têm dificuldades em lidar com questões simples da sua vida, por conta de não conseguir dinamizar isso na adolescência, na fase da sua infância. E aí tem a sua parte como pai e mãe, identificar quais são os padrões distorcidos que essa família vem vivendo. Entender que, até diz aqui, né? Deixa eu buscar aqui no encarte, olha lá. O quarto princípio ético fala sobre obediência, olha lá. Respeitar e cumprir as regras dos grupos em que você vive e atua. Quando você ensina os seus filhos que desde dentro de casa ele precisa respeitar as regras, você está construindo um homem, uma mulher que vai saber se posicionar nas regras da sociedade, entendendo os limites a qual ele tem pré-estabelecido, até onde ele pode ir, até onde começa, né, onde termina a parte dele e aonde começa a parte do outro. Entende? Isso é muito importante para que você construa um homem, uma mulher saudável, em que entenda dentro dessa dinâmica toda, a estruturação familiar, que ele entenda até onde ele precisa ser obediente. Eu vejo todos os dias jovens que têm dificuldade com regras, com disciplina, em obedecer pequenas coisas. Não pode. Você entende que isso aqui não é seu? Né? Por um dependente químico, ele perde essa base estrutural, emocional, né, de respeitar as regras. Ele assume riscos todos os dias. Ele assume comportamentos responsáveis, disfuncionais, no qual ele está sempre aferindo ou ferindo alguém. Né? As suas questões de relacionamentos são sempre mal construídas, mal elaboradas. Por quê? Porque ele não entende essa parte de hierarquias. Né? Então, cabe a você, familiar, cabe a você, pai, cabe a você, mãe, né? Cabe a você, às vezes até a esposa que está assumindo esse papel de mãe, entender essa dinâmica, porque muitas das vezes na ideia de não ser autoritário, você está caminhando ao oposto, para caminhos opostos, no qual lá na frente, quando você precisar chamar a atenção dele, talvez seja tarde demais. Talvez, e a gente fala isso, né? Igual o relacionamento novo. Se você não educar no começo, o que você gosta, o que você não gosta, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, lá na frente, quando você não consegue mais moldar essa pessoa, né? Porque ela já entende de uma outra forma, você vai ter dificuldades para tentar impor limites, entende? Então, diga ao seu filho o que você precisa dizer. Ensine ele a respeitar regras na sociedade, na escola.
né, no ambiente de trabalho, para que essas regras sejam altamente obedecidas, para que ele entenda a base hierárquica da sociedade, a começar da família, entendendo que os pais têm o papel de educadores desse ambiente, que eles têm sim a obrigação de chamar a atenção, que você, pai, tem sim a obrigação de ser um educador, e não caia mais nesse joguinho, nessa chantagem emocional de que os pais, ou nessa ideia distorcida de que os pais têm que ser os melhores amigos dos filhos. Não, os pais têm que ser os melhores pais para os filhos. A amizade ele vai ter no ambiente externo. E o que ele precisa dentro de casa é pessoas que eduquem ele, que digam não a ele, que ensinem ele os limites pelos quais ele precisa aprender a viver. E quando nós falamos de recuperação de dependência química, esses limites precisam ser bem pré-estabelecidos. Ah, Júnior, mas eu vou criar conflitos dentro de casa. Bem-vindo ao ambiente de dependência química, né? Talvez algum comportamento disfuncional que você teve no passado, talvez pela falta de impor limites aos seus filhos, você tem vivido hoje um inferno de casa, no qual você se anula para preservar o ambiente do seu filho, aceitando que ele faça as insanidades que ele faz, que ele pegue dinheiro com um marmanjo de 30 anos, 40 anos, dormindo o dia inteiro, não tem responsabilidade de trabalho, não quer saber de nada e você está ali, achando que você está cuidando dele. Na verdade, você está o preservando, né? Para que não haja conflitos, e isso eu já falei até em outros vídeos. Precisamos entender que quando eu não aceito mais algumas condições, alguns conflitos vão existir. E aí a pergunta é, o que fazer? Você precisa saber se posicionar. Vai gerar conflitos? Aprenda a administrá-los. O que você não pode mais é aceitar determinadas condições só pelo fato que você tem dificuldade de impor regras no seu próprio ambiente familiar. A casa é sua, não é dos filhos. A casa é sua, pai e mãe. Então as regras devem ser ditadas por vocês. Espero ter sido claro hoje nesse quarto princípio valorizador. Valorize-se, coloque você como prioridade. Entenda que essa dinâmica familiar, quem determina como a família vai se desenvolver é você, pai e mãe, tá bom? Deixe de ser dominado pelos seus filhos, principalmente por esse seu filho dependente químico, tá? Mude o seu ambiente para que quem saiba essa sua mudança consiga atingir o seu filho e ele viva a recuperação. Uma ótima noite a todos vocês, que Deus abençoe, muito obrigado pela participação, mande aqui nos comentários as suas dúvidas, deixe os seus likes, se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, para que as pessoas possam também estar aprendendo um pouco mais sobre o que é a codependência familiar. Um grande beijo, até semana que vem.